temos um caso trágico na Europa Central e ele se chama o Imperador do Sagrado Império Romano. Ele é também um pouco coitado, pois o imperador também teria também muito gostado de se tornar imperador absoluto. Mas ele tem que lidar com alguns defeitos de sua herança, de seu império. Pois não é realmente um império. Tem um nome bonito, mas nem tem uma administração que vale para todo o império. Ele nem tem uma capital onde ele pode fazer uma centralização. A população é extremamente heterogênea, vai da fronteira da Dinamarca até a Sicília. E ele tem ainda uma outra praga que se chama o Papa. O Papa em Roma também é um rei absoluto que sonha de ser rei absoluto, mas que não realmente pode ser rei absoluto, pois ele tem um poder espiritual, mas só um pouco o poder temporal, militar. Ele está também tentando de estabelecer um Estado, mas basicamente o Papa gostaria de ser o presidente de toda a Europa, mas isto não deu certo. Então, logicamente que Papa e Imperador vão entrar num conflito entre eles, quem tem precedência sobre o outro. Esta briga vai durar muito tempo. Por exemplo, para concretizar isto, se um bispo morre, então quem vai ser o novo bispo? Você diria é o filho do bispo, mas não funciona desta maneira. Então, ele vai ser apontado. Quem pode apontar? Digamos, é o bispo de Colônia, na Alemanha. O imperador diz, ok, a Alemanha é meu império, eu posso apontar ele. Ele, obviamente, quer colocar ali um primo ou um amigo para ser bispo de Colônia. O Papa diz, não, é melhor que eu aponte. Então, eles entram numa crise entre eles. E a crise, com altos e baixos, vai exatamente dar aos poderes locais uma brecha para se tornar mais autônomas frente para com tanto o Papa quanto o Imperador. Sim, então, a luta entre estas duas, que se chama a luta da investidura, eventualmente vai derrotar ambos e vai fragmentar o que hoje é Alemanha, Suíça, Áustria e Itália. Não que faltavam as tentativas. E, na época, os imperadores pertenceram a uma dinastia que se chamava os Hohenstaufen. Na história da Alemanha, tem 3 dinastias importantes que vocês precisam lembrar, que são os Hohenstaufen, Habsburgos e Hohenzollern. Sim, um pouco complicado. Hohenstaufen estão na Idade Média, depois eles acabam, vocês nunca mais vão ouvir deles. Os Habsburgos, eventualmente, a partir da Áustria de hoje, se tornam os imperadores do Sagrado Império Romano e de muito mais ainda. E os Hohenzollern são um caso de, digamos, nobres emergentes. Na Prússia, uma zona extremamente primitiva no noroeste da Alemanha, que eventualmente se tornam imperadores do Império Alemão no século XIX. Ok, os Hohenstaufen tentaram já no século XII e XIII de estabelecer um próprio sistema estatal moderno, na moda mais moderna na época, e sua base seria a zona mais avançada, mais desenvolvida de todo o Sagrado Império Romano, Sicília. Novamente, você pode aqui acompanhar o efeito da lei do avanço freador. Então, por que a Sicília, se você pensa hoje qual é a zona mais problemática e primitiva da Itália, é a Sicília. Espero que não insulte a ninguém, mas tem alguns problemas que dificilmente se negam, sim? Mas na Idade Média, a Sicília foi a zona mais avançada, pois antes os árabes conquistaram a Sicília, e os árabes foram na época muito mais civilizados, então a economia e a cultura da Sicília foi mais desenvolvida de toda a Itália. Então, como o califado também foi um absolutismo, então pareceu ao imperador que ele podia usar a Sicília também como base para seu novo Estado e fracassou.
detalhes não interessam, então o que se interessa é que na Itália você, para complicar um pouco a nossa narrativa, a Itália está obviamente no Mediterrâneo. No Mediterrâneo você tem mais comércio ainda, também na Idade Média, do que nas partes mais setentrionais e periféricas da Europa. Então ali brotam vários portos, cidades, todos com suas pequenas identidades e pequenos projetos ambiciosos. Em cada cidade italiana, o imperador, tanto quanto o Papa, tenta de restabelecer ou de estabelecer seu poder. Mas onde então o Papa é mais bem sucedido, então vai emerger um partido de seguidores do imperador, que diz, não, mas o imperador também tem direitos, e onde o imperador é mais forte, ali você vai ter líderes locais que vão apostar nas reivindicações do Papa. E então eles vão usar e abusar e manipular estas brigas para manter e fazer crescer sua própria independência. Desta maneira, a Itália, na Idade Média, no lugar de se tornar um Estado só, vai fragmentar em comunas independentes. Vai ser importante, pois depois eles vão inventar o Renascimento, que vai inventar a diplomacia moderna, mas eu chego a isto em pouco. Então, eventualmente, na Europa Central, onde você tem este animal enorme que se chama o Sagrado Império Romano, mas que é mais simbologia do que a realidade, o projeto de estabelecer um Estado, uma nova monarquia, fracassa. Sim? O que não quer dizer que nas partes deste Sagrado Império Romano não se estabeleçam monarquias modernas. Pois ali então você tem duques e condes e barões, etc., que às vezes têm territórios tão grandes como pequenos estados. E eles localmente sim podem suceder e estabelecer novas monarquias. E uma destas casas vai ser extremamente importante para nós, eles são os Habsburgos. Os Habsburgos eventualmente são tão bem sucedidos, eles têm um hobby que é colecionar territórios. E eles são tão bem sucedidos neste hobby que eventualmente eles têm o que se chama o império onde o sol nunca se põe. O que é literalmente verdade, pois, no entanto, os espanhóis já descobriram as Américas e os Habsburgos vão herdar também da Espanha, e então, eventualmente, eles têm uma zona que vai da Hungria até Peru, sim? Com alguns buracos no meio que vão produzir problemas para os Habsburgos. De qualquer forma, deixa-me ver se eu tenho um mapinha disto. Não. Sim, aqui você pode acompanhar um pouco, depois eu te mostro isto em maior detalhe. Isto é a zona inicial dos Habsburgos. Eles estão, então, houve uma fortaleza que se chama Habsburg em algum lugar da Áustria, e então eles se tornam os líderes do que hoje é a Áustria. Depois eles usam vários truques, conquistas, pressões, casamentos políticos, e eles expandem mais seu território. Próxima etapa eles vão ter a Tchequia, Hungria, depois eles vão herdar da zona dos borgonheses, depois eles vão herdar da Espanha então chegam a um território imenso que eu explico depois. Ok, então isto é o fim desta parte sobre a Idade Média, e isto então nos dá a situação política da Europa por volta de 1500. Quer dizer, aqui começa a nossa história da época moderna. E você pode ver como, então, geograficamente se expressa esta divisão de várias regiões em termos de onde sim, onde não se estabelecem estados modernos. E como, então, te expliquei antes, você tem aqui a França, Inglaterra, Castilha, Aragão, Portugal, e no norte, Suécia, onde este sistema do Estado moderno, a nova monarquia, deu certo. Você tem toda uma zona intermediária, e você já pode ver, isto então foi o Sagrado Império Romano, quanto é complexo. Aqui fracassa o projeto da unificação sob base de uma forte monarquia, e o resultado é uma atomização. Vai ter problemas que vocês podem imaginar. E finalmente, você tem na Europa Oriental o desenvolvimento de alguns grandes impérios, mas primitivos. Mais velho é Polônia-Lituânia, que foi uma união pessoal. Vocês sabem o que é uma união pessoal? Quando você tem dois países e
o herdeiro de um país casa com a herdeira do outro país e a criança então se torna rei de ambos os países, mas ambos os países mantêm sua independência, sim? Então o rei de Polônia no mesmo tempo também é rei da Lituânia, mas Polônia e Lituânia não, por isto, cessam de existir separadamente, estão numa união pessoal. Por outro lado, você tem aqui Moscóvia, nós voltamos a isto também, uma história interessante, e elas têm um projeto de bulimia territorial absoluta, que então, eventualmente, a partir de uma cidadezinha secundária em meados da Rússia, que se chama Moscou, elas chegam eventualmente numa zona que vai de Berlim até o Mar Pacífico, e isto começa então já na Idade Média, e o primeiro inimigo que elas vão comer é exatamente Polônia-Lituânia. Mas aqui temos na Europa Oriental também um outro caso complicador, e isto é o Império Turco-Otomano, que é um império muçulmano extremamente bem-sucedido, extremamente expansionista e mais forte do que qualquer fator na Europa no século XV e XVI. Então os turcos vão assustar todos os europeus cristãos e vamos ver as consequências disto também logo para frente. Agora o que nós vamos ver é a época do Renascimento, e isto é algo que vai focar a Itália. Eu acho, pensando bem, que isto é a única aula que realmente se centraliza acerca de um país só. Então temos justificativa para dar um pouco de atenção, em particular na Itália do Renascimento, pois a Itália vai experimentar com um sistema multipolar, é como uma miniatura de um pequeno sistema internacional que depois, como se faz na Itália, vai se expandir para toda a Europa. E a maneira como os estadinhos italianos vão se comportar entre eles e as regras que eles vão inventar para coexistir tão bem que mal, depois também vão ser adotados por outros estados europeus maiores e mais importantes. Então, de certa forma, você tem aqui algo precoce que te dá a ideia de para onde vai toda a Europa. Um sistema onde os estados, por si, já não mais se pautam por ideologias religiosas, mas basicamente já temos um sistema leigo. Um sistema também, isto também é algo que vai se repetir depois na escala pan-europeia, uma interação onde os estados mutuamente se ameaçam e onde cada um destes estados vai buscar a hegemonia e tentando fazer isto ameaça aos seus vizinhos, que por si vão ter que adotar providências para afastar este perigo da hegemonia do vizinho. Um estado ou uns estados que internamente vão tentar fazer um tipo de absolutismo, não sempre dá certo, e que entre si também vão desenvolver tecnologias militares que depois também vão ser adotados na escala europeia. Não só que as relações militares entre estes estados adumbram o que depois vai ser a situação na Europa, também como eles tentam de evitar confrontos militares. E ali, então, o Renascimento italiano também é importante por desenvolver os primórdios da diplomacia de hoje. E, finalmente, tudo isto se encontra dentro de uma esfera meio febril de evolução filosófica, artística, cultural, que até hoje é importante para a história intelectual, história da arte, etc. E tudo isto acontece durante uma época, um século, basicamente é um século, o século XV. E isto pode acontecer porque durante este século, por uma confluência de fatores variáveis, a Itália não foi conquistada, não estava sob controle de nenhuma outra potência vizinha. Mas, eventualmente, isto vai acabar com a conquista da Itália
pela França e pela Espanha. Novamente, o efeito da lei do avanço freador é graças a seu desenvolvimento interno sem intervenções, que a Itália vai se desenvolver, vai se enriquecer e eventualmente isto vai provocar novas intervenções, e estas intervenções, por volta de 1500, vão acabar com a independência destes estados e com isto a Itália desaparece da cena internacional por 3 séculos, basicamente. Vai só voltar no século XIX, meados do século XIX. Ok. Então, geralmente, em primeiro lugar, precisamos pensar em termos de periodização. Nós falamos de renascimento, e na primeira aula eu já te expliquei de onde vêm nossos conceitos de antiguidade, Idade Média, Idade Nova, que são basicamente invenções do Renascimento, e também os pensadores do Renascimento italiano, que então inventam esta ideia que após uma época de trevas, que nós na aula anterior também já relativizamos bastante, esta época de trevas, eles vão agora superar com uma nova era, um renascer dos padrões de excelência artística e cultural que eles assim associam com a antiguidade clássica grego-romana, por enquanto eles conhecem e têm a memória disto. Então, a primeira ideia do Renascimento é um conceito cultural, digamos, mais do que de relações internacionais. E por isto também que é um pouco difícil para dizer quando começa e quando termina, sim? E também, novamente, temos que colocar ali associações regionais, pois o que acontece antes na Itália, depois as mesmas ideias vão inspirar outras partes da Europa, até então atrasadas em comparação com a Itália, pois a Itália sempre estava ainda com a herança do Império Romano, nunca teve esta feudalização tão profunda como, por exemplo, França setentrional ou Inglaterra, etc. Sempre houve também na Idade Média mais cidades sobrevivendo na Itália do que em outros países, sempre houve os contatos com os bizantinos, os árabes, etc. Então, o atraso nunca foi tão enorme na Itália e quando então começa o Renascimento, ele já tem pré-condições para estar à frente dos outros. Mas depois, as ideias do Renascimento vão penetrar na França, na Espanha, na Inglaterra, etc. E então o Renascimento também vai se internacionalizar. No caso da Itália, você poderia fazer um argumento que o Renascimento já começa no século XIII. Sim? E você também poderia dizer que não vai bem atrás do final do século XV. Embora alguns dos grandes heróis artísticos que vocês conhecem, como Leonardo da Vinci e Michelangelo, etc., tenham uma parte de sua atuação na primeira metade do século XVI. Mas a Itália politicamente desaparece, digamos, por volta de 1520, um pouco depois. Por outro lado, a penetração das ideias do Renascimento e assim como estas ideias vão interagir com as situações que se encontram regionalmente na França, no Império, no território dos Habsburgos, na Espanha, etc. Isto acontece mais no século XVI. E aqui você novamente pode perguntar, então, onde colocamos a cesura? Aí podemos, por exemplo, um pensador que foca mais em desenvolvimentos econômicos, como Immanuel Wallerstein, nome que provavelmente vocês conhecem, ele introduziu o conceito do longo século XVI, que começa antes de 1500 um pouco e que vai pelo menos até os anos 20 do século XVII. Por quais motivos vamos ver depois, sim? Então, quais são então as ideias antes de entrar nos desenvolvimentos políticos e econômicos? Quais são as ideias que nós associamos com o Renascimento? Então, a primeira é esta ideia do individualismo, que são seres humanos e não só grupos humanos ou religiões que são o estandarte, o padrão que determinam a maneira de pensar. A ideia que o que determina
como você olha para o que acontece na sociedade, o mais importante são os seres humanos. Antes, então, a teorização na Idade Média, por exemplo, se eu lembro São Tomás de Aquino, que nós discutimos, então, como as pessoas devem se comportar, como estados, como reis, etc., devem se comportar, isto é medido por ditames divinos. Os critérios são sobrenaturais, vêm da religião, vêm de tradições que você não pode ver mais as origens. Não que os pensadores do Renascimento não são cristãos, mas eles interpretam de outra maneira que vai mais colocar o ser humano do agora e aqui no centro da atenção. E com isto também você vai para algo que, com alguma imaginação, podemos já chamar de realismo. Ou seja, se você pensa em pensadores, filósofos gregos, como Platão, então ele aponta 3 reinos de importância, que são o bom, o belo e o verdadeiro. Sim? Então, no pensamento medieval, por exemplo, estes teólogos como São Tomás de Aquino, eles vão deduzir regras para a interação internacional em virtude do bom. O bom, obviamente, no caso, vem da Bíblia e do exemplo de Jesus Cristo e de todos os pensamentos que permeiam a Igreja. Os pensadores e os artistas do Renascimento vão focar menos o bom e mais o verdadeiro e o belo. Então você vai ver, por exemplo, nas produções artísticas, uma tentativa não mais para representar alguma simbologia sobrenatural divina, mas seres humanos como eles realmente são. Caso clássico, se você compara uma virgem com a criancinha Jesus Cristo dos bizantinos, você pode ver uma figura sobrenatural, sobre-humana, gigantesca, é a virgem, que tem um pequeno adulto nas braças, que é a figura de Jesus Cristo, num pano de fundo totalmente de ouro dourado, que então impressiona enormemente, mas que tem nada a ver com seres humanos. E você compara isto, por exemplo, com uma virgem de Leonardo da Vinci ou Rafaelo, então você vai encontrar uma camponesa italiana, com uma criança que parece uma criança como todos nós uma vez fomos crianças. Sim? Então, um tipo de humanização, a figura se torna mais realista, mais nas aparências de seres humanos, com um pano de fundo não mais um paraíso totalmente dourado, mas é uma paisagem, digamos, da Itália da época. Ou até quando Jesus Cristo é condenado em Jerusalém, então eles mostram a Jesus, eles não têm nenhuma ideia de como é Jerusalém, mas então eles fazem uma representação de Roma ou de Florença ou Veneza desta época. E o mesmo realismo, então, também vai focar menos o bom do que o verdadeiro no pensamento internacional. Quando nós, por exemplo, encontramos um pensador como Maquiavel, que ele não que ele não é cristão, ele ainda espera eventualmente entrar no paraíso, mas o que ele descreve, analisa de como os príncipes de seu tempo interagem, é uma análise do que acontece e menos do que deveria acontecer no mundo ideal. Sim? Aí nós temos esta ideia de maquiavelismo, quer dizer, o governo o príncipe deve seguir de forma oportunista o bem de seu Estado, sem pensar em ideais éticos, etc. Então, por que isto acontece na Itália? Veja bem, então, eu te descrevi antes do intervalo a luta entre estes dois poderes legítimos, o Papa, que representa o poder espiritual, e o imperador, que representa o poder temporal, e ambos deles têm uma boa base na Bíblia e nas tradições, na lei romana, etc., para assim, impor suas
reivindicações. Só que a reivindicação de um nega a reivindicação do outro, então eles se neutralizam mutuamente. Então o que chega ao poder são vários grupos, por exemplo, algum banqueiro que se enriquecer em alguma cidadezinha italiana e ele se torna a figura mais importante desta cidade. Ou algum aventureiro militar que aluga alguns soldados e derrota e empresta seus serviços a uma outra cidade e se torna localmente um tirano. E ele não tem esta legitimidade, sim? Então se coloca a pergunta por que você tem o direito e o que te faz governar. E Maquiavel vai refletir sobre isto, e então ele chega à conclusão que aquele que consegue o melhor para seu governo, ele tem o direito de fazer isto. Então, ele torna o Estado não mais algo que deve existir em virtude de uma indicação divina, não. O Estado é um valor em si. Se o Estado é forte, isto justifica o Estado. Se o Estado é fraco, isto justifica a derrota deste Estado. Então, o Maquiavel vai desenvolver dicas para o bom príncipe. Bom príncipe não um príncipe que é muito generoso e que é dá muitos presentes à sua população, não é aquele que faz maquinagens, politicagens, que faz mentiras, mas que eventualmente ele consegue aumentar o poder do seu Estado. Então é a ideia que o que este príncipe precisa fazer, se der certo é bom. Sim? Então, nós chamamos isto de oportunismo. Sim? Mesmo assim, ele é um pensador importante, não só por isto, como também ele está pensando, ok, Itália, ele então trabalha no começo do século XVI, Itália é riquíssima, mas Itália é dividida. Isto não vai continuar dando certo. Outros vão tentar de conquistar e de acabar com nossa soberania. Então, o que nós precisamos é uma unificação da Itália. Ele está também pensando nisto. Obviamente não vai dar certo, mas ele é um dos primeiros a teorizar isto.